Bom, pessoal, a gente está aqui em mais um podcast, um Next Talk, no Bradilan 2024. Eu estou aqui com o Marcos, da Acifar, uma rede associativista associada à Febrafar. A gente já teve algumas conversas, né, durante o evento, umas conversas bem bacanas sobre como está o mercado, e acho que a ideia agora é só seguir a conversa que a gente estava tendo. Eu só queria te pedir para se apresentar, dizer, confirmar de onde é que tu está vindo e tal, como é que tu atua na Acifar, e aí a gente segue o nosso papo. Maravilha. Primeiramente, boa tarde para vocês. Boa tarde, Daniel. Prazer. Obrigado pelo convite, viu? Pô, imagina, obrigado por estar aqui com a gente. Nos conhecemos aí tem 2 dias, já trocamos várias ideias em relação ao varejo. Eu sou da Acifar, como você já disse. É uma associação de farmácias que é ligada à Febrafar, com 28 anos. E atualmente nós temos 74 lojas no estado de São Paulo, com a maior concentração na cidade e Grande São Paulo. Ah, tá. Cidade e Grande São Paulo. Cidade e Grande São Paulo. Grande São Paulo. Guarulhos, algumas operações, Taboão da Serra, Osasco, São Bernardo do Campo, Santo André e assim vai. Legal, legal. Bom, acho que muita coisa do que a gente viu, principalmente nas palestras mais fechadas, né, para os associados, foi um conteúdo até muito direcionado para as farmácias. Foi o que a gente discutiu ontem, né? A apresentação de ontem parecia ser até mais direcionada para o varejista do que próprio para a indústria ou para a distribuição. E um dos pontos que a gente discutiu foi até a mudança do mercado da metade do ano para cá, da metade do ano passado, que foi um momento, vamos dizer, de uma turbulência, sendo mais conservador, e um ano que começou mais positivo. Assim, eu queria a tua visão, só talvez envelopando esses dois cenários de como foi para vocês como varejo mesmo, como vocês sentiram isso, porque a Nexfar ela vive mais da distribuição, então a Nexfar viveu o lado distribuidor, mas eu queria a tua visão de como foi a turbulência e como agora está sendo a perspectiva para o ano e como a gente já fechou o primeiro trimestre, como é que a gente vai escalar isso aí? 2023 foi um ano que começou muito bem. O primeiro semestre foi um ano pós-pandemia. O mercado ele já estava assim mais maturado. E segundo semestre, como você disse, foi uma turbulência. O nosso trabalho foi de manutenção. Os últimos 3 meses do ano foram muito difíceis pro varejo. Sim. Tinha uma expectativa de consumo por ser Black Friday, dezembro, sempre você tem um apelo sazonal da época. Se o pessoal tem medo do primeiro semestre, né? Mas o segundo seria positivo. Seria positivo, mas só que isso não aconteceu. Em contrapartida, a gente entrou em 2024 muito diferente daquilo que nós terminamos. Iniciamos janeiro bem, até com um faturamento maior do que dezembro. Fevereiro foi melhor que janeiro. E os números de ontem, na abertura da Bradilan, mostrou que o cenário para 2024 é bem positivo. O pessoal está com alguns receios, como a gente colocou, parece que está todo mundo tateando, pisando em ovos, mas tudo indica que a cada dia a coisa parece ser um pouco mais positiva e nós estamos ganhando confiança, né? Nesses primeiros 70 dias, já mostrou o prognóstico que 2024 vai ser um ano de mais prosperidade para o varejista final. Sendo para o varejista, é recorrente para a indústria, para o distribuidor, é para a cadeia em geral. Então, 2024 tende a ser melhor. E de planos de planos como associação, porque a gente estava conversando, mas vocês são 74 lojas, tem uma pluralidade de lojas, tem aquela loja com características de bairro, de repente tem a loja com característica da Grande São Paulo e a loja com característica de São Paulo mesmo. Quando vocês estão pensando, então, talvez como associação, qual a direção que vocês estão indo agora para 2024, vendo esse cenário? Mix, buscar que tipo de parceria, talvez, com a distribuição? Vamos dizer, como é que vocês estão se preparando, assim, as linhas de preparação? A nossa relação com a distribuição ela é muito forte. Sim. É uma extensão do associativismo, principalmente distribuidor. Porque o nosso perfil hoje de loja, ele é muito bairro. São lojas concentradas em bairro, pequeno e médio porte. Nós temos algumas lojas que estão no cluster maior, tem um tamanho de faturamento parecido com o de rede, mas a nossa maior proporção é de lojas médias P. Então, o distribuidor ele é fundamental na operação da loja. Por quê?
a capacidade de reposição do lojista, por ser bairro, ela é mais limitada. Então, Sim. ela conta com uma lojista de maior assertividade do distribuidor. Se isso não, de fato, acontece na ponta, sofre direto, né? compromete muito ele. Mas então, pensando nesse cenário, eu acho que se a gente fosse elencar, uma das coisas que foi muito falado foi a questão de mix. Então, a própria disponibilidade de mix do distribuidor, a contínua disponibilidade, né? Porque o lojista pequeno, pelo menos no nosso entendimento, pode me corrigir no que eu estiver errado, o lojista pequeno, ele depende muito da disponibilidade do mix do distribuidor. Não adianta dizer, mas a farmácia pequena precisa ter muito mix. Só que se ela não tiver o mix disponível na distribuição, esse mix não se realiza, né? E ele não tem capacidade de fazer um volume para bancar esse mix. Ele não tem. Então, ele trabalha muito em parceria com a distribuição. Então, ele depende da distribuidora ter um mix adequado, ter entrega com prazo que ela se comprometa a entregar. Um dos problemas que a gente está enfrentando hoje é quando a distribuidora muda de CD ou atrasa. Nós temos grandes players hoje passando por esse processo de mudança e isso tem comprometido muito o nosso lojista na ponta. Sim. Ele conta com entrega... Não, a de bairro mesmo ainda deve fazer muito aquela venda no... Vou fazer o pedido de busca, na encomenda. Claro. Funciona muito na encomenda. Então, assim, a parceria com o distribuidor para a gente hoje é fundamental. Perfeito. Então, realmente, de tudo que a gente está falando aqui, até porque a gente comentou um pouco da Nexfire, né? Porque a Nexfire, ela tenta fechar todas as cadeias. A gente começou com a distribuição, a gente viu que a gente precisava abrir o braço com a indústria, como eu te comentei, e agora sim, a gente está conversando com as associações, porque às vezes, essa linha de disponibilidade, vamos dizer, de mix, depende de todos os elos. Depende da farmácia pequena pedir, mas aí o distribuidor também depende da indústria entregar. Então, toda essa cadeia ela precisa estar muito alinhada, né? Porque qualquer coisa de desalinhar pode gerar um efeito cascata de entrega. Descompasso também. E é interessante essa proposta de vocês de conhecer a dor dos lojistas, até mesmo para vocês trabalhar de forma mais sincronizada com o distribuidor, e você entende o que acontece lá na ponta. Claro. Porque quando o cara faz um pedido, uma sugestão, ele conta com a entrega e conta com o prazo. Porque em algumas situações ele é limitado. Sim. Não, e outra, ele não vai fazer uma solicitação por capricho. Exatamente. Se ele pedir, provavelmente ele precisa. Ele já tem uma demanda. Ele tem um caixa ali controlado, sim. Ele não consegue pedir para mais de 2 meses. Sim. Algumas coisas são eventual, é uma encomenda pontual. Então é importante a distribuidora entender que quando o lojista, uma farmácia independente ou de uma associação, ele conta ali com a distribuição, com a entrega no prazo corretamente. Perfeito. E aí acho que até do que a gente estava falando, né, também é muito complicado para a Nexfire ou para a gente tentar ir no grão de falar com farmácia, porque a solicitação ela é muito plural. Vocês, como associação, eu imagino que tem um papel muito importante também de até levar a demanda para a distribuição, levar para a indústria e dizer, olha, a minha rede tem essa demanda e não uma farmácia pediu e talvez seja muito difícil de executar uma demanda específica, né? Vocês podem até ser um parceiro da associação. Nós podemos gerar alguma demanda, e essa demanda ser encaminhada para vocês, como a gente faz com alguns laboratórios. Sim. Nós fazemos alguns pedidos pontuais, nós temos um contato da plataforma, nós geramos a demanda por lá. Tipo, uma geração realmente de demanda. De demanda. Nós geramos a demanda por lá, nós trilhamos esse caminho. A demanda talvez tenha um tempinho um pouco maior, porque ela pode ser um pouco, vamos dizer, organizada. Assim, a gente consegue planejar. Agora, o pedido no dia é uma questão de urgência. A indústria gera uma oferta, tem um canal, nós fazemos essa ponte do lojista, ele solicita para a gente. Perfeito. Uma demanda, a gente caminha para a plataforma e lá gera o pedido, facilita para o lojista. Legal. Então a proposta de vocês é bem interessante. Mas aí voltando um pouco para o cenário, vendo o evento, vendo como as coisas estão, para 2024 parece que é um ano que a gente vai conseguir voltar a planejar, talvez. É um ano de prosperidade. Boa. É um ano de oportunidade num cenário muito competitivo, que é o varejo farma. Sim.
E aqueles que tiverem conhecimento, know-how, investimento, vão sair na frente, vão colher primeiro. Então é um ano que nós acreditamos que vai ser muito positivo. O varejo de farma ele é muito sustentável, apesar de ser muito competitivo, mas enfim, é um ano que a gente entende que os resultados serão bem positivos. Mas é bom poder voltar a falar sobre isso, né? É bom poder projetar um ano bom de novo. Muito bom. Parece tira uma carga. E te dá não que a gente não tenha que fazer cautela. Não, mas assim, você tem mais flexibilidade para trabalhar. Sim. Você consegue trabalhar com mais tranquilidade, com mais previsibilidade. Olhando para um lugar bom, né? O que você fala de varejo é difícil prever. É muito sazonal. Mas Sim. quando você tem uma curva que ela se mantém, então você consegue planejar melhor as suas ações. Bacana. Marcos, como eu falei, era uma conversa bem rápida para a gente sentar aqui e ver para onde ir. Eu acho que foi super positivo, foi muito legal. Prazer, eu te agradeço demais conhecer por ter dado vocês. tempo pra gente. Prosperidade nos projetos. E contem com o varejo farma, contem com associações, olhem para o lojista na ponta, a indústria, o distribuidor. É uma cadeia super importante para o nosso segmento. Perfeito, Marcos. Muito obrigado. Eu que agradeço. E até a próxima. Pessoal, valeu. Muito obrigado.